No começo de 2023, duas das maiores empresas de alimentos do Brasil tocaram o fundo do poço praticamente juntas. A ação da BRF, dona da Sadia e Perdigão, valia pouco mais de R$ 5. A Marfrig, de Marcos Molina, uns 6, com o mercado praticamente desistindo das duas. 2 anos depois, elas viraram uma empresa só, com mais de 160 bilhões de reais de receita, sendo uma das maiores de proteína do planeta. Era a realização de uma ambição perseguida por mais de 20 anos. Só que, mesmo virando uma gigante, a ação hoje vale cerca de 40% a menos do que já valeu no topo. Será que juntar as duas criou uma campeã global que o dono sempre quis? Ou só somou duas histórias de dívida e ciclo numa tese só? Meu nome é Henrique Stetter e esse é o Pulso do Mercado. A nossa história é a de um homem que passou a vida inteira querendo construir uma gigante mundial de carne e que, para conseguir, precisou absorver a empresa que estava do outro lado da mesa. Hoje, o mercado que assistiu a essa fusão se divide em duas leituras sobre o que nasceu dali. De um lado, quem vê uma das maiores plataformas de proteína do país, com marcas fortes e escala global para colher. Do outro, quem vê uma empresa ainda endividada num negócio que vive de ciclos, juntando dois balanços pesados num só. Para entender de que lado mora a razão, a gente precisa voltar lá para o começo. Tudo se inicia com Marcos Molina no balcão de um açougue de família no interior de São Paulo. Em 2000, ele fundou a Marfrig comprando um frigorífico no Mato Grosso do Sul. Apenas 7 anos depois, abriu capital na bolsa e a ambição ganhou um objetivo: virar uma gigante global de alimentos. Com o dinheiro do mercado, saiu às compras pelo mundo. Comprou a Seara aqui no Brasil e lá fora a Moy Park e a Keystone, fábricas de frango e processados na Europa e nos Estados Unidos. Só que essa ambição fez a dívida explodir e o sonho quase morrer por ali. Para se salvar, Molina teve que vender quase tudo que tinha comprado. O movimento mais representativo foi quando repassou a Seara para a JBS, a sua grande rival, em 2013. Parecia o fim. Porém, foi nos anos posteriores que a montanha-russa começou a subir de novo. Em 2018, a Marfrig comprou o controle da National Beef, uma das maiores processadoras de carne bovina dos Estados Unidos, por quase US$ 1 bilhão. E o timing não podia ser melhor. Primeiro, veio a febre suína africana na China, dizimando quase metade do rebanho de porcos no maior mercado consumidor do mundo. A escassez fez os preços de todas as proteínas dispararem. Logo depois, chegou a pandemia. E com a população presa em casa, a diferença entre o preço da carne e o custo do boi disparou. Com isso, em 2021, a empresa entregou o maior lucro da sua história, com mais de 4 bilhões de reais. A National Beef, a operação americana, bateu recordes de rentabilidade surfando a alta dos preços da carne nos Estados Unidos. A ação, que valia R$ 10 na pandemia, disparou para perto de R$ 28 em outubro de 2021. Naquele auge, o mercado comprava o sonho do dono e os preços alvos dos bancos só subiam. O BTG e a XP recomendavam compra, com os alvos indo de 20 para perto de R$ 27. Ninguém queria ficar de fora da festa. Foi justamente aí que Molina, com o caixa transbordando, decidiu o que fazer com esse dinheiro: comprar a BRF. Só que essa compra não começou com um anúncio, começou com uma espécie de emboscada. A Marfrig foi montando a posição aos poucos, sem alarde, comprando em bolsa por caminhos que não exigiam aviso, inclusive via recibo de ações negociados na Bolsa de Nova York. Quando a notícia veio à tona, em maio de 2021, Molina já tinha quase 25% da empresa e se tornava então o maior acionista da dona da Sadia e Perdigão. Foi nesse momento que começou uma novela que ia durar 4 anos. A cada passo, ele dizia ser o último. Em 2021, disse que era só um investidor passivo sem interesse em mandar. Já em 2022, assumiu a presidência do conselho. Pouco depois, colocou o seu próprio executivo de confiança da Marfrig, Miguel Goulart, como CEO da BRF. E em 2023, já com mais de 30% da empresa na mão, ainda dizia que cada uma seguia focada no seu próprio negócio. Mas a conta já tinha virado. Ainda em 2023, a Marfrig foi comprando mais e mais até passar dos 50% da BRF no fim do ano. Com mais de metade das ações, Molina passou a controlar de ponta a ponta. Só que vamos analisar aqui que empresa era essa que o Molina estava comprando.
A BRF nasceu em 2009 da fusão da Sadia com a Perdigão, as duas marcas consagradas da geladeira do brasileiro. Mas era uma empresa que carregava esqueletos no armário. Em 2017, por exemplo, foi atingida pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que investigou fraude na fiscalização de carne e abalou a reputação da companhia. Sem um dono claro, com fundos de pensão entre os principais acionistas, a BRF toda hora trocava de comando. E bem quando o Molina chegou, ela mergulhou numa das piores crises da sua história. Isso porque, em 2022, a guerra na Ucrânia explodiu os preços de milho e soja, que são as rações que alimentam frango. Com o custo de produção disparando, a margem da BRF derreteu. Como resultado, a empresa teve prejuízo de mais de 3 bilhões de reais no ano, enquanto a alavancagem, medida pela dívida comparada com o que a empresa gera de caixa por ano, disparou para quase 4 vezes, um nível bem desconfortável. No começo de 2023, a ação da BRF, que já tinha negociado a R$ 31 há apenas 3 anos, desabou para apenas 5. Só que, quase no mesmo mês, a Marfrig batia o seu próprio fundo, a R$ 6. Ou seja, as duas metades do futuro império estavam no chão ao mesmo tempo. Sem caixa para aguentar, a BRF precisou pedir dinheiro aos acionistas. A empresa vendeu novas ações 2 vezes para levantar quase 11 bilhões de reais de caixa. A primeira, em 2022, saiu a R$ 20 por ação. A segunda, em julho de 2023, próxima do pior momento, saiu a 9, menos da metade do preço. Quem já era sócio pagou caro para a empresa sobreviver e não ser diluído. E quem botou mais dinheiro nesse momento, de novo, foi Marcos Molina. Com esse fôlego, a virada começou. E ela foi tão desacreditada que no fim de 2023, o Goldman Sachs ainda recomendava a venda para a BRF sem acreditar muito na recuperação. Porém, como em tantas histórias que a gente já contou aqui, foi bem quando o mercado virou as costas que a coisa mudou. Sob o comando de Goulart, a BRF cortou o custo, ajustou a operação e o frango voltou a dar lucro. A ação R$ 5 multiplicou por quase 5 vezes em menos de 2 anos. A Marfrig, por sua vez, fez nesse momento uma troca ousada. Vendeu suas fábricas de boi na América do Sul para a Minerva, uma concorrente relevante do mercado, por 7 bilhões e meio de reais, visando reduzir a dívida e apostar as fichas no frango da BRF. E o mercado voltou para a mesa. Com a venda da Minerva e a BRF novamente lucrativa, o BTG subiu o preço-alvo da Marfrig de R$ 10 para R$ 17 em 2024, mas seguia neutro, ainda com um pé atrás por causa da dívida. Bom, com a BRF em pé de novo, chegou a hora do ato final. Em maio de 2025, a Marfrig finalmente anunciou o que o mercado suspeitava desde o início: ia absorver de vez a BRF, fundindo as duas empresas numa só. Nascia a MBRF, apresentada como um dos maiores nomes globais de proteína, atrás de gigantes como a JBS e a americana Tyson Foods. A largada já mostrou de que lado o mercado estava. No dia seguinte ao anúncio, a ação da Marfrig saltou 21%, enquanto os recibos da BRF em Nova York caíram 11%. O anúncio premiou quem comprava e puniu quem estava sendo comprado. Essa forma de juntar as duas gerou uma briga feia. Cada ação da BRF foi trocada por 0,85 ação da Marfrig, só que muito acionista achou pouco. Isso porque o laudo de avaliação, exigido por lei, apontava que cada ação da BRF valia o equivalente a mais de 2 ações da Marfrig. Outro laudo, encomendado pelos minoritários, apontava mais de 1,3 ação. No meio dessa briga, o Morgan Stanley pôs número na conta. Eles calcularam que, no fim, o acionista da BRF saía com um desconto de mais ou menos 16%. E eles não foram vozes isoladas. A Previ, o maior fundo de pensão do país, não aceitou, vendeu tudo o que tinha, ou seja, quase 2 bilhões de reais, e saiu antes da votação. Mas Molina tinha os votos e a fusão passou. Em 23 de setembro de 2025, a MBRF estreou na bolsa. E estreou no vermelho. A ação despencou quase 7% no primeiro dia, justo numa sessão em que a Bolsa Brasileira batia recorde. O timing foi cruel de um jeito que ninguém planejou. No mesmo dia em que a fusão foi anunciada, em maio de 2025, o Brasil confirmava o primeiro foco de gripe aviária numa granja comercial da sua história. No dia seguinte, a China, maior compradora do frango brasileiro, fechou a porta. Lembrando que o frango é um dos que mais pesam no resultado da nova empresa. Imagina anunciar a maior fusão da sua vida e na mesma semana ver o seu principal mercado sumir. A doença foi controlada e a China voltou a comprar meses depois. Porém,
o susto mostrou o tipo de risco que mora nesse negócio. E por baixo de tudo, o endividamento da MBRF seguiu alto, ainda perto de 3,5 vezes o que ela gera de caixa por ano. No primeiro balanço, como empresa única, o lucro operacional até veio acima do que o mercado esperava. O problema foi o caixa que continuou escorrendo. Mas tem também o que joga a favor. A empresa as economias prometidas e juntar as duas operações, estimadas em cerca de 1 bilhão por ano. Com isso, Molina chegou aonde queria. Por dentro, a empresa anda em 2 ritmos. O frango, com as marcas fortes de Sadia e Perdigão, virou o motor que segura o resultado. Já a National Beef, a estrela de 2021, hoje patina com o ciclo do gado nos Estados Unidos virado contra ela. E é aqui que o mercado se parte em 2. As casas que cobrem a ação se dividem em quase no meio entre comprar e esperar. Quase nenhuma recomenda a venda. Entre as que veem a ação subir, os preços-alvos variam entre 20 e 30 reais. O que divide o mercado é o risco de chegar até lá. De um lado, quem enxerga uma plataforma global comprando barato a própria recuperação, do outro, quem vê uma dívida pesada demais num negócio que vive subindo e descendo e prefere ver para crer. No fim, tudo se resume a uma aposta. Marcos Molina passou mais de 20 anos atrás de uma gigante global de carne. Comprou, esperou e juntou tudo o que queria numa das maiores fusões da história da comida brasileira. A pergunta que fica para o investidor agora é outra. Estamos falando de uma campeã global em formação com a ação ainda barata ou uma empresa pesada demais pelo risco que carrega através do ciclo e de um balanço ainda endividado?